Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem com todos. Eu sou José Martins Neto, esse é o José Martins Neto Podcast. Hoje, com o segundo episódio do debate educacional que nós estamos fazendo sobre o conteúdo e sobre o ensino de história da África no Brasil. Lembrando, pessoal, que a gravação desses podcasts que a gente está fazendo agora faz parte da avaliação da disciplina de História da África da Unesp de Franca, disciplina essa selecionada pelo professor Marcos Sorrilha Pinheiro. Foi ele que deu para a gente essa nobre missão de trazer um pouquinho mais de conteúdo de História da África e postar aqui diretamente no YouTube. Então acomodem-se, professores, sejam bem-vindos e vamos debater um pouco mais sobre esse tema. Lembrando também, pessoal, que no episódio passado a gente trouxe aqui para vocês o quanto o preconceito ele é científico e historiográfico e como ele está presente no pensamento brasileiro. E a gente fez isso através de um texto do Kabengele Munanga. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, gosta de historiografia, eu te convido também para ver o primeiro episódio. Bom, pessoal, os outros recados vocês basicamente já sabem. Deixa o like, o comentário, assim vocês me ajudam muito a aprimorar o trabalho. E hoje, como semana passada, a gente debateu a obra do Kabengele Munanga. Hoje a gente vai falar do artigo A História Africana na Sala de Aula, Diálogos e Silêncios entre a Lei número 10.639 de 2003 e os especialistas. Esse artigo, ele é de autoria do Anderson Ribeiro Oliva, tá certo? Bom, pessoal, então falando um pouquinho da trajetória do Ribeiro Oliva, ele é historiador e professor da Universidade de Brasília, né, a UNB, e ali ele fez graduação, mestrado e doutorado, né? Então, pessoal, para além dessa carreira acadêmica, ele também atuou como docente na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e para além disso, ele também é especialista em história cultural, memória, mentalidades. E sem falar que no que tange ao estudo da África, ele é especialista em povos da África Central. E eu trouxe o texto dele porque, ao contrário do texto do Kabengele Munanga, que vai falar um pouquinho mais sobre a historiografia, o texto dele vai falar um pouco da lei, que era o que eu tinha prometido no podcast passado, e já vai falar um pouco sobre as perspectivas de currículo sobre o ensino de história da África. Então, assim, hoje a gente vai falar da lei e vai falar do currículo. E por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque, como assim os professores que já estão me assistindo já devem saber, o currículo ele é o agente determinante que determina os conteúdos e a disciplina que os discentes vão ter ao longo da sua carreira escolar e ao longo da sua formação. Bom, assim sendo, como o currículo ele determina o que o estudante vai aprender ao longo da sua formação, a gente vai falar um pouco sobre os PCNs, sobre a BNCC e sobre as bases normativas que determinam o ensino de história da África nas escolas. Então, uma vez que a gente sabe que, ao contrário do texto do Kabengele Munanga, que esse texto vai focar um pouquinho no currículo escolar, o que a gente tem que saber de fato? Esse texto vai fazer todo um aparato histórico sobre como se deu as perspectivas de ensino de história da África no Brasil, ouvindo a opinião de vários especialistas. Então, começando aqui sobre as questões do texto, o primeiro recorte temporal que o autor faz é anterior a 1990. E o que ele diz? O que ele faz? Ele contextualiza que anterior a 1990 não havia um ensino de história da África nas escolas. Por quê? Porque a questão social era questão de polícia. Por que a questão social era uma questão de polícia? Porque anterior a 1990, o Brasil estava passando por um período de ditadura militar. E na ditadura, você não encontra um espaço para debater os problemas sociais. Na ditadura, você não encontra um espaço de resistências identitárias. Então, a gente tem que olhar, porque pelo menos em uma democracia, a gente pode falar mal do governo. Na ditadura, a gente não pode fazer isso. E depois que a ditadura acabou, ela deixou um legado de inflação e um legado de dívidas e de falência do Estado, falência econômica do Estado. E os governos que sucederam a ditadura militar, portanto,
foram governos da direita política mais liberal que estavam preocupados com a estabilização da moeda do Brasil em detrimento das questões sociais. Ou seja, até 1990, o ensino de história da África nas escolas do Brasil, ele não era obrigatório e ele nem sequer acontecia porque muitas vezes os professores não tinham uma formação adequada para fornecer esse tipo de ensino. Então, foi só por volta de 1998 que a situação do Brasil começou a mudar e que essas pautas passaram a fazer parte ativamente aí do ambiente escolar. E como que essa questão em 1998 no governo do Fernando Henrique Cardoso passou a fazer parte da pauta? O governo do FHC, no ano de 1997 e 1998, de acordo com o autor, lançou o primeiro PCN, né, que é o Parâmetro Curricular Nacional. Né? E foi a partir daí que começou enfim, foi a partir daí que as mudanças começaram a acontecer e que esse debate passou a estar mais ativamente no ambiente escolar. Só que esse debate, ele ainda estava muito incompleto. Por quê? Porque esse PCN, ele não tinha que tratar só de história da África. Ele tinha que tratar a instrumentalização de todas as disciplinas na escola pública, porque foi a primeira coisa que a gente fez, basicamente. Então o autor cita a autora Selma Pantoja para dizer que esse PCN, no que tange a história da África, ele era muito incompleto, ele não tinha raízes na comunidade, ele não entendia. Existia um cenário veemente e muito forte de desinformação sobre o tema. Ou seja, não se tinha condições e aparato técnico para o ensino. Ou seja, o ensino nessa área ainda era bastante capenga, bastante deficiente, não se tinha muita informação e esse conteúdo só passou a fazer parte ativamente dos livros didáticos, ainda que minimamente e completamente invisibilizado, no ano de 1999, que a partir daí passou a fazer parte inicialmente nos livros do Fundamental 2, né? A gente só passou a ter mais ações concretas nesse sentido em 2003, quando o Lula sancionou a lei número 10.639, que é do mesmo ano de 2003, né, obviamente, e essa lei, ela determinava o ensino de história e cultura afro-brasileira para o ensino fundamental e para o ensino médio. Essa lei, ela ainda não completava todos os campos necessários na educação básica e no ensino fundamental 1, né, que é o primeiro ciclo do fundamental. Mas ela já instituía, por exemplo, o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra e estipulava que as escolas deveriam fazer ações sociais de combate ao racismo e ao preconceito. Bom, essas questões elas foram aos poucos entrando nos livros didáticos e no ensino médio e aos poucos, no dia 10 de março de 2008, a gente tem o lançamento da Lei 11.645, mais precisamente no dia 10 de março de 2008. Bom, pessoal, então, o que essa lei tem de diferente em relação à lei que foi promulgada em 2003? A diferença é que essa lei agora promulgada em 2008, ela cria uma série de medidas em parceria com o MEC e com o Ministério da Educação que fazem com que uma série de ações efetivas para que se concretize de fato o ensino de história da África de uma maneira multidisciplinar. Ou seja, já em 2008, com a LDB mais consolidada, esse ensino avança mais e se torna mais efetivo e obrigatório, esse é um dado importante, não só nos livros, mas em todo o material usado por todos os ciclos do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, essa lei ela torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena. E ela traz a obrigatoriedade também do suporte metodológico, porque o professor não faz nada se não tiver uma formação continuada. Bom, pessoal, então uma vez que a gente sabe dessa instrumentalização histórica que o autor faz, que o Oliva faz, ele vai falar de um outro autor, o Valdemir Zamparoni, para falar que essa lei, em muitas instituições escolares, ela é tratada com silêncio, por isso a metáfora do título do artigo, e com descaso, e que a própria comunidade ela tem que agir para cobrar
que o ensino de história da África seja dado de uma maneira multidisciplinar nas salas de aula. Bom, e como que esse ensino deve acontecer de maneira multidisciplinar? O autor fala que no que tange ao ensino médio e ao nível mais alto do fundamental, esse ensino ele deve ser dado pensando numa perspectiva historiográfica. E por que que o currículo ele precisa necessariamente olhar para a historiografia? Por isso que eu coloquei até um pouquinho o texto do Kabengele antes. Porque quando o currículo olha para a historiografia tradicional da África, a gente consegue combater visões da historiografia racista e visões da historiografia neocolonial. Bom, ok que o texto do Kabengele Munanga, o nosso primeiro texto, foi um texto introdutório, mas assim, de historiografia brasileira. Mas esse texto foi para mostrar as bases do racismo no Brasil e para fazer uma introdução e um paralelo com a historiografia. Porque a África, igual a gente está tratando sobre ela também tem a sua base, que foi a historiografia racista, e a historiografia neocolonial e colonial, que foi uma historiografia feita por europeus. E qual é o problema dessa historiografia? Essa historiografia, além de usar métodos próprios dos europeus, foi feita de uma perspectiva eurocêntrica, que os colocou como a única civilização que era apta, entende? Em detrimento de outras culturas. Ou seja, era um parâmetro eurocêntrico. Por isso que hoje historiadores como o Kizerbo e diversos outros, como o próprio autor, tentam fazer uma história mais multidisciplinar dos povos africanos, evidenciando a história social. Por que que evidencia a história social? Porque quando você faz isso, faz uso dessa nova história, você consegue produzir história, conhecimento científico, abarcando a múltipla cultura dos múltiplos povos que habitam a África, mas através de uma análise que se centraliza através dos múltiplos aspectos do conhecimento humano. Ou seja, essa história social, ela abre o nosso leque de possibilidades para que a gente contemple a múltiplas redes de sociabilidade e de conhecimento que ali existem. Então, assim, as múltiplas áreas do conhecimento, desde a antropologia, a linguagem, a arqueologia, a própria história, tudo isso pode ser efetivamente contemplado, efetivamente trabalhado e efetivamente problematizado dentro do ambiente escolar. Ou seja, pensar o currículo integrado com a historiografia é uma coisa muito importante para o ensino na sala de aula, no ensino, nos últimos níveis do fundamental e no ensino médio. Eu acho que eu me empolguei de verdade um pouco com o texto, mas o texto é muito interessante, porque quando você pensa o ensino multidisciplinar, você realmente faz e promulga uma educação antirracista e uma educação voltada a combater as múltiplas desigualdades que a gente já viu no nosso encontro passado, que o Brasil tem. Bom, então, pessoal, uma vez notada aí a importância de uma educação multidisciplinar nos últimos níveis do fundamental e propriamente no ensino médio, o autor fala que esses princípios antirracistas devem ser acoplados na formação, desde a formação básica e no ensino fundamental 1. A única diferença é que no ensino básico a obrigação dos professores é maior. Por que que a obrigação dos professores é maior? Porque esse assunto, que é um assunto sério, deve ser tratado com seriedade. E para que ele seja tratado com seriedade, os professores devem fazer uso da pedagogia para garantir com que os alunos entendam essa temática antirracista. E porque é a partir de pequeno que a gente forma um indivíduo humano e um indivíduo que entenda isso, que entenda o cenário brasileiro, que entenda o racismo estrutural e que tenha uma consciência histórica, isso é muito importante, uma consciência histórica antirracista. Bom, pessoal, então esse foi o nosso segundo encontro. Eu espero que você tenha de verdade gostado daquilo que você ouviu. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e a partir dos nossos próximos encontros eu quero aprofundar um pouquinho mais na lei e um pouquinho mais as questões do racismo estrutural, tá certo? Eu conto com vocês. É isso por hoje. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço a todos.